E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e nesse vídeo você vai assistir a conversa muito legal que eu tive com o Diego Aranha. O Diego Aranha, para quem não conhece, ele é um grande especialista sobre a segurança da urna eletrônica. Pelo menos dos especialistas independentes, ele é uma das grandes referências. Ele já participou de sessões públicas de escrutínio da urna eletrônica, verificando vulnerabilidades dela, e tudo que ele descobriu, tudo que ele relatou, eu já tratei em alguns vídeos passados e a gente trata muito isso nesse vídeo agora. Eu só estou gravando esse disclaimer rapidinho aqui no começo porque o Diego pediu que eu não deixasse de citar a equipe que trabalhou com ele nos testes públicos de segurança da urna. Nos testes de 2012, a equipe que trabalhou descobrindo as vulnerabilidades naquele período foi o próprio Diego Aranha, o Marcelo Caram, da Universidade de Brasília, o André de Miranda, também da Universidade de Brasília, e o Felipe Scarel, também da Universidade de Brasília. Nos testes públicos de 2017, a equipe do Diego Aranha era composta pelo próprio Diego Aranha, pelo Pedro Ioses Silva Barbosa, da Universidade Federal de Campina Grande, o Thiago Nunes Coelho Cardoso, da HECMA, o Caio Luders de Araújo, da Universidade Federal de Pernambuco, pelo menos ele foi um dos autores do artigo detalhando todo o processo de teste público da urna em 2017, e o Paulo Matias, da Universidade Federal de São Carlos. Então, o Diego Aranha participou dos testes públicos de 2012 e de 2017 com essas equipes aí que eu relatei, e eles têm dois artigos, um falando de como que foi o processo de descoberta de vulnerabilidades em 2012 e como foi a descoberta de vulnerabilidades de 2017. Para você saber mais detalhes sobre tudo isso, tem os vídeos do meu canal que eu já falei e tem essa conversa que você vai assistir agora, tá certo? Eu espero que você curta então e valeu. Vamos lá, Diego. Antes de tudo, é um prazer enorme conversar com você. Eu admito que eu estou um pouco nervoso agora de estar falando com você. Que isso, sem necessidade. Eu fiquei bastante admirado, né? Eu fui lendo os artigos que você publicou, eu fui vendo as entrevistas na internet e tudo mais, e eu fiquei bastante admirado com o trabalho que você e as equipes com que você trabalhou desenvolveram. Então, é um prazer enorme estar podendo falar aqui com você. Obrigado pelo apoio. Próximo ano você pode participar. Deve ter no próximo ano, né? Porque 2020 vai ter eleição de novo, então é capaz do TSE organizar testes de novo já no próximo ano. Só se inscrever e fazer sua parte também. Ah, mas eu não sou muito bom nesse negócio, não, acho que não ia dar certo. A minha área é mais visão computacional e tal. Eu gosto muito de computação, eu tenho uma paixão muito grande por computação, mas essa parte de segurança não é meu forte. Eu gosto de ler, mas não é meu forte. Não precisa ser, monta um time e normalmente sobra vaga, entendeu? As pessoas não se interessam, assim. Então, o TSE, no final das contas, termina tendo um argumento procedente, que é muita pouca gente se inscreve e dos que se inscreve, poucos de fato vão, assim. Então tem um monte de gente falando um monte de besteira em redes sociais e por aí, mas sem ler nada, sem nunca ter participado, sem ter visto uma linha de código, tanto pró quanto contra, assim. Então é uma situação meio infeliz para todos. Então, recomendo participar, se puder, se tiver interesse. Eu vou tentar, eu vou ver se eu estudo um pouquinho até lá. Bom que tem 4 anos, então dá tempo de estudar um Tá, pouquinho. tá. Aí já começando nas perguntas, Diego, você deve ter, eu não sei se você chegou a acompanhar o primeiro debate presidencial que a gente teve, quer dizer, da Bandeirantes, que teve aquele candidato um pouco esotérico, eu diria, o Cabo Daciolo. Ele fez um questionamento sobre as urnas eletrônicas. E o que acontece? Acabou que não ajudou muito, pois logo depois ele veio com aquele papo de ursal. Você chegou a acompanhar isso, né, nas Eu tô redes? ciente, né? Os memes estão nas redes sociais, assim, então tô ciente do indivíduo. Acabou que ele meio que prestou pelo menos para mim, né? Aparentemente ele prestou um desserviço.
puxando um gancho nisso que aconteceu, como quem desconfiado da urna pode se certificar que ela funciona direitinho? Assim, qual que é a sua visão a respeito disso? Tem um problema sistêmico na questão da urna, que as pessoas só tratam da possibilidade de fraude, da insegurança, ou de qual o modelo institucional em que ela é desenvolvida no ano de eleição. Então, a gente sempre está discutindo essa questão quando é tarde demais para se fazer alguma coisa. Assim. A ideia do TSE, inclusive, de tentar mover os testes de segurança para o ano anterior à eleição, tenta resolver parcialmente esse problema, porque, em tese, daria mais tempo tanto para eles implementarem contramedidas mais elegantes para os problemas encontrados, quanto para a sociedade aprofundar um pouco o debate, mas no fim das contas a grande imprensa só vai tratar disso no ano de eleições. Então é muito complicado ter qualquer debate qualificado às vésperas da eleição, e aí aparecem essas bizarrices. Sobre como é possível verificar ou ter certeza que a urna está se comportando de maneira correta durante a eleição, exatamente a pergunta que eu me faço. Nós já tivemos uma tentativa de auditoria após as eleições de 2014, que, apesar de ter sido promovida por um partido político que perdeu a eleição presidencial naquele ano, ela foi conduzida por técnicos e o trabalho parece bem isolado do interesse político do partido. Um relatório foi publicado por esses técnicos e é bem interessante, recomendo as pessoas lerem esse relatório, é um documento longo, mas eu acho que é interessante para iluminar esse debate sobre é possível ou não fazer auditoria, que no fim das contas é o que realmente importa. E a conclusão dos técnicos, para resumir, colocado nesse relatório, é que o sistema não é plenamente auditável, especialmente porque todas as informações, todos os arquivos que podem ser auditados depois da eleição passam pelas urnas eletrônicas. Então, se essas urnas já tiverem sido adulteradas e manipuladas para fornecer, para se comportar de alguma maneira maliciosa durante as eleições, não há nenhuma garantia de que esses arquivos não vão fornecer evidências de que houve comportamento honesto, quando, na verdade, o comportamento foi desonesto. Então, não dá para auditar se as máquinas se comportaram de maneira honesta por arquivos que essas próprias máquinas gravaram e escreveram. Então, é por isso que o Rivest, que é um pesquisador em criptografia, né, co-inventor do RSA, que é o autor do Corp, né? Um dos autores. Também um dos autores do livro do Corp. Então, é um professor do MIT extremamente competente. Ele conseguiu, de maneira sucinta, formular uma noção de segurança para eleições auditáveis, que é o que ele chama de princípio da independência do software. E não deveria ser, para um sistema auditável, um sistema de votação considerado seguro, não deveria ser o caso que uma falha indetectável no software possa gerar efeitos indetectáveis nos resultados. Então, obviamente, o sistema puramente eletrônico de votação não satisfaz esse requisito, essa definição de segurança, portanto, ele não deveria ser utilizado em eleições oficiais em larga escala. Esse é o entendimento da comunidade técnico-científica internacional. Há um bom tempo, essa noção não é nova, então a comunidade já trabalha com essa definição aí há pelo menos uma década, e é assim que cientistas da área veem. Dessa forma, as urnas utilizadas no Brasil, utilizadas em alguns, acho que 5 estados americanos que persistem em utilizar a urna sem nenhum tipo de registro físico do voto, eles não permitem uma auditoria posterior que seja conclusiva, e ainda tem o problema deles restringirem qualquer tentativa de auditoria para especialistas, que eu também não entendo ser um cenário desejável. Um sistema de votação que é plenamente democrático deveria poder ser auditado por qualquer cidadão, porque restringir esse poder de auditoria para especialistas. Mas no Brasil a gente tem essa questão cultural curiosa, assim, das pessoas atribuírem ao Estado, atribuírem ao outro, sempre o papel que ele deveria também participar ou contribuir. Então, todo mundo, talvez seja fácil convencer no Brasil que especialistas possam auditar as urnas, porque a gente tem culturalmente essa mania, essa tendência de depositar no outro as funções que nos competem, assim. Então, talvez a gente precise até de uma mudança cultural para entender que a eleição é da sociedade e a sociedade deve ser capaz de auditá-la. Ela não é propriedade da justiça eleitoral, ela não é propriedade do Estado, é um serviço que o Estado nos fornece que precisa ser auditável por motivos óbvios. Entendo, assim, o que eu entendi, assim, do que você estava me explicando, é que um dos problemas que impedem essa auditoria é justamente o modelo da urna, né? A urna brasileira, ela não é facilmente auditável, né? Assim, pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas o modelo de urna que a gente tem, ele não é auditável, então você precisaria de um outro modelo para permitir uma auditoria independente. Esse já seria um problema,
né? Você concorda comigo? Sim, o que se recomenda na literatura é exatamente implantar algum tipo de registro físico, que agora você passa a ter um registro que no Brasil se chama de voto impresso, né? Você passa a ter um registro que é verificável pelo eleitor, então o eleitor verifica que esse registro foi produzido durante o ato de votação e assim permaneceu na sessão eleitoral. Se for necessário, ele passa até o fim do dia da sessão eleitoral observando a caixa para ver que ninguém meteu a mão e trocou votos lá dentro, como as pessoas deveriam fazer com cédulas na época do escrutínio manual. E aí você resolve os dois problemas. Você torna evidente o comportamento honesto do equipamento e você permite uma auditoria, uma recontagem por um não especialista, que precisa apenas contar os votos manualmente ou até utilizando o software. O protótipo que o TSE projetou e chegou a publicar um artigo científico a respeito, tinha um código de barras que não é, obviamente, legível para um eleitor, para algum tipo de voto de cabresto. Humanos não conseguem ler códigos de barras 2D, e esse código de barras poderia ser utilizado para até automatizar uma recontagem. Então, como a interface, né, o formato desse código de barras é padrão, um partido político que queira fazer uma recontagem poderia escrever um aplicativo no celular dele, independente do Código da Justiça Eleitoral, de qualquer coisa, para tentar ler essas cédulas, né, esses registros físicos que os eleitores confirmaram, mas que ficaram na sessão eleitoral, e tentar confrontar esse resultado com a contagem eletrônica. As pessoas me perguntam muito, mas como que isso aconteceria, né? E se der uma divergência entre os dois? Então, não há resposta simples para isso. O que dá para observar a experiência de outros países. Algo que é muito interessante estar em uso no Colorado, em piloto em alguns estados americanos, é que eles chamam de auditoria de risco limitado. Você conta no final da sessão eleitoral, inclusive, se você quiser fazê-lo, você conta uma amostra dos registros em papel, até se aproximar o suficiente da contagem eletrônica. Quando as duas distribuições de votos ficarem próximas o suficiente, você se convence que a contagem eletrônica está correta, e aí transmite o resultado para o totalizador. Outra possibilidade seria contar manualmente todos os votos na sessão eleitoral, bater novamente com a contagem eletrônica e transmitir para o totalizador apenas se as duas fossem idênticas. O problema é que se um desses registros físicos some ou é contado errado, aí você vai ter um problema de divergência, né? O que é bonito dos riscos da auditoria de risco limitado é que ela sobrevive a pequenas alterações na trilha em papel, sem correr o risco de, sei lá, impugnar uma sessão eleitoral porque faltou um voto, porque alguém maliciosamente pegou um voto e jogou fora, assim. Então, o que ela está interessada é na distribuição dos votos, que não vai ser distorcida por um punhado de votos que, de repente, sumirem. Se houver uma divergência muito grande, sei lá, metade dos votos forem trocados ou sumirem, ou alguma coisa assim, lembrando que é difícil trocar um voto porque você tem um código de barras assinado pela urna eletrônica, então você precisaria de algo um pouco mais sofisticado para poder trocar esses votos. Bem, alguma coisa muito estranha aconteceu nessa sessão eleitoral, que metade dos votos sumiram. Assim. Aí acho que não tem muito o que fazer, a não ser impugnar. Mas o ideal é que esse comportamento seja visível. Como a adulteração é na trilha física, ela deixa testemunhas. Então, isso deveria haver um enorme desincentivo para que isso aconteça, porque está todo mundo ali de olho na trilha física, né, na urna convencional onde esses registros físicos foram depositados. Então, infelizmente, o TSE considerava apenas, no modelo deles, que os votos impressos deveriam ser transportados, haveria custódia física desses votos, em caso de disputa, em caso de recontagem aprovada pela Justiça. O que, a meu ver, procedimentalmente mais simples, né, um procedimento mais simples, mas não me parece a melhor forma de usar os votos impressos, apenas em caso de recontagem. Eu preferia já fazer uma conferência na sessão eleitoral, no final da sessão de votação, para transmitir um resultado que já é correto, já foi verificado. Do jeito que você está explicando esse modelo e tudo mais de urna, lembra muito a proposta do professor Geroen, que fez até o livro O Mito da Urna, né? A visão que você tem de uma urna ideal para o Brasil é compatível com a visão que o professor Geroen escreve no livro, usando o conceito da criptografia homomórfica, dividindo a cédula em duas partes, uma com código de barra e a outra que seria inserida na urna de papel para contagem. Seria essa a proposta que você defende ou uma proposta um pouco diferente da que ele aponta no livro?
O que eu estou sugerindo é um pouco mais simples, porque não tem esse passo de ter um registro físico que o eleitor fique com metade para verificar depois que o voto dele foi incluído na contagem, ou nada do tipo. Eu estou considerando apenas que a urna imprime como... Eu estou considerando apenas o protótipo apresentado pelo TSE que satisfaz os requisitos da lei aprovada no Congresso, onde um voto é impresso e exibido para o eleitor sem contato manual. Isso estava muito claro na lei. Tem um monte de gente ainda falando, mas o eleitor fica com um recibo, leva para casa e mostra para o candidato. Não, a lei deixa muito claro. O contato manual entre o voto e o eleitor não existe. A não ser que o eleitor quebre a impressora e tire o voto dele, mas, novamente, é um outro problema, certo? E aí há dano ao patrimônio, e aí isso deveria ser visível e ser coibido, resolvido na sessão eleitoral. E ele observa esse voto impresso dentro da cabine indevassável, aquela mesma cabine onde a gente vota. Então, é basicamente um papel visto ao lado da tela da urna, dentro da cabine onde você atualmente vê a tela da urna. Por isso eu acho muito estranhas essas colocações que a defendem, que isso viola o sigilo do voto, porque, bem, é a mesma... Observar o conteúdo desse papel é a mesma coisa que observar o conteúdo da urna. Está dentro da tela da urna, né? Está dentro de uma cabine indevassável. Então, quem tem acesso a um tem acesso a outro. Assim, eu não consigo entender como que o voto impresso iria piorar essa situação, mas paciência. E aí, se o eleitor se convence de que aquele voto impresso tem os números que ele escolheu de fato, ele aprova, esse voto é cortado, ele vai para a urna convencional, e aí, no fim do dia da sessão de votação, você pode fazer essa conferência, a prévia até, sem esperar um pedido de recontagem, assim, o que, a meu ver, simplifica algumas coisas e aumenta a confiança das pessoas no processo. A proposta do Erron é interessante do ponto de vista formal, mas tem um problema que é como explicar para as pessoas como ela funciona, né? Então, talvez seja mais fácil dizer que a urna autentica o voto impresso que o eleitor não consegue levar para si, do que a urna encripta um voto de maneira... um esquema que tem propriedades homomórficas, onde você consegue calcular o resultado combinando os registros físicos com propriedades homomórficas para chegar no resultado sem revelar os votos. Assim. As coisas não são mutuamente exclusivas, mas tem um passo a mais de complexidade na proposta do Erron, e talvez seja difícil de explicar para a população, e isso ofereça alguma resistência. Apesar de que ninguém entende como a urna eletrônica funciona atualmente, nem os especialistas, eu não sei te explicar como ela funciona em detalhes, simplesmente não sei, é simplesmente software demais e código-fonte demais, então eu não consigo te explicar, eu consigo explicar em alguns pedaços que eu conheço em maior detalhe e em aspectos gerais, mas o formato dos arquivos, por exemplo, que são escritos lá na mídia de resultados, eu não conheço, eu não sei em detalhes. Assim. Então, tem um monte de detalhes que até especialistas não conhecem plenamente, por falta de tempo e oportunidade para estudar a implementação do sistema, e ainda assim as pessoas aceitam. Então, talvez o requisito que é muito considerado na academia, que as pessoas devem ser capazes de entender como o sistema funciona, talvez não seja tão importante na prática, mas é evidente que as pessoas devem ser capazes de verificar que o comportamento do sistema é honesto, de um jeito ou de outro, mesmo que elas não entendam plenamente como o sistema funciona. Elas devem ser capazes de detectar algum comportamento desonesto que o equipamento apresente, porque foi programado para isso, né? O software foi adulterado para funcionar de maneira diferente da original. Entendi. E assim, eu estava até pesquisando por que o STF barrou essa questão do voto impresso, né, como chamam, e acho que um dos receios que eles tinham era o mesário ter acesso ao voto. Pelo menos eu li algo a respeito. Nessa estratégia, o mesário teria acesso à cédula impressa ou não? Não, porque o mesário habilita, né, claro, o eleitor, e o eleitor observa o voto impresso apenas dentro da cabine indevassável. Então, assim, um mesário que tem acesso à cabine para ver a tela da urna, também tem acesso à cabine para ver o voto impresso. Mas, bem, aí já tem um problema, né? Então, eu não consigo ver, já que as duas coisas são apresentadas dentro da cabine de votação, eu não consigo ver como o mesário poderia ter acesso ao voto impresso. Então, eu acho que, especialmente no julgamento do STF, foi atacado e criticado um espantalho, que não bate nem com o protótipo implementado pelo próprio TSE. É muito fácil você inventar um espantalho dizendo, não, o eleitor fica com o recibo na mão, ou ele tira e deposita em outra urna que está do outro lado da sala e todo mundo pode ver.
ou é fácil trocar votos, quando na verdade todos os votos no protótipo do TSE eram autenticados pela urna, provando que eles foram impressos pela urna eletrônica daquela sessão eleitoral. É muito fácil você levantar um espantalho que não tem nada a ver com a proposta concreta e dizer que é uma porcaria e considerar inconstitucional. Então, eu acho que eu entendo que o julgamento do STF foi muito mais nessa direção. Ninguém explicou no julgamento como que o sigilo do voto seria quebrado se, novamente, o voto impresso é exibido exatamente com as mesmas proteções que a tela da urna possui para evitar que o eleitor seja coagido a votar em um candidato ou outro. Eu vou já partir para algumas perguntas aqui. As perguntas vão ser um pouco técnicas, porque eu li o artigo que vocês escreveram, na verdade eu li os 2 artigos, eu vi entrevistas, e minhas dúvidas são mais relacionadas ao artigo mesmo. À vontade. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, Diego, é o tamanho do código-fonte da urna. A urna eletrônica tem, se eu não me engano, mais de 10 milhões, 13 milhões de linhas. E, assim, alguém do TSE ou você sabe me informar por que o código é tão grande assim? É apenas para ofuscação? Realmente o sistema requer uma quantidade assim tão grande de linhas de código? Você saberia por que o código é tão grande assim? A última estimativa dos testes do ano passado, inclusive, deu um número de 24 milhões de linhas de código para o pessoal da... Então, acho que entre 10 e 13 era de 2012. Ou foi o número que a gente encontrou em alguma manifestação oficial, alguma entrevista com representantes do TSE. A gente realmente mediu em 2017, a gente mediu nos testes de confirmação em maio passado e deu 24 milhões de linhas. Essa base de código inclui o kernel do sistema operacional, que é o kernel do Linux, com todos os seus drivers e tudo que tem lá dentro. As bibliotecas em espaço de usuário, que a urna utiliza, e os aplicativos desenvolvidos pelo TSE que funcionam na urna. Então, é tudo isso. Até onde a gente conseguiu observar, tem também outras coisas, como o firmware do módulo em hardware que tem em parte das urnas, né, que chamam de MSD, um componente em hardware lá que gera números aleatórios, ou deveria gerar números aleatórios, porque o TSE não usa, mas que foi comprado para ser utilizado na urna. Então, até onde a gente pôde observar, todo esse código era funcional. É claro que porções grandes do kernel do Linux terminam não executadas na urna, porque são módulos de drivers que a urna dispositivos que a urna não tem e coisas, né, que não fazem sentido, mas que estão lá na base de código. E mais importante do que tudo é que não dá para separar com clareza que pedaços do código não precisam ser auditados. Isso a gente teve bastante dificuldade lá. Eu acho que é uma dificuldade para qualquer pessoa que vai inspecionar o código. Por quê? O TSE faz alterações na árvore do kernel oficial que eles utilizam para instalar as urnas. Então, no final das contas, você tem que auditar pedaços grandes do kernel. Você não pode simplesmente falar, isso aqui é o kernel do Linux, vem de fora, eu não preciso olhar nada disso, só preciso olhar esses 5 módulos aqui, esses 3 patches sobre arquivos do kernel para ver se tem alguma coisa, né, para tentar entender como funcionam os mecanismos de segurança. No fim das contas, o que a gente recebe é um dump da base inteira, que tem a árvore do código do Linux, do kernel do Linux inteiro, e com modificações do TSE em lugares aleatórios, não tem nenhuma lista dos arquivos que foram alterados, assim. Então, no fim das contas, eu entendo que talvez nem tudo tenha que ser auditado, mas é muito difícil separar o que tem que ser auditado, e ainda assim, se você pegar estritamente o que foi escrito pelo TSE, dá na escala de milhões de linhas de código. Assim. E é muito curioso que o TSE insiste em dizer que isso é auditável linha a linha. Você pode encontrar uma série de manifestações de representantes do TSE falando, basta o fiscal do partido, da sociedade, da universidade ir lá no TSE e ler o código linha a linha. O que é uma completa loucura, assim, porque é no mínimo 1 milhão de linhas de código que você tem que inspecionar, supondo aí uma fração bem pequena da base que, de fato, tem que ser auditada, assim. Cara, tem auditorias, né, ou tem análise de segurança de outras urnas de outros países que não conseguiu determinar com clareza o que 60 mil linhas de código faziam, assim. Então, quem escreve software, minha biblioteca criptográfica tem 70 mil, que já não estão mais sob meu controle. Eu não entendo... É código que eu escrevi, sei lá, há 2, 3 anos, eu não entendo o que aquelas 70 mil linhas de código fazem. Assim. Então, inspecionar coisas da ordem de centenas de milhares até poucos milhões de linhas de código é tarefa humanamente impossível, e esse modelo de auditoria que o TSE propõe como viável é simplesmente bizarro. Assim. Não é possível de ser conduzido por humanos,
E ainda não há garantia de que essas linhas de código que foram auditadas, supõe lá alguém que tem memória fotográfica e sentou lá e conseguiu auditar, né, milhões de linhas de código, entender como elas funcionam estaticamente, sem compilar e rodar na urna e ver o que é impresso na tela, o que acontece. Isso você está olhando estaticamente no computador. Ainda assim, não há garantia de que essas linhas de código que foram inspecionadas e auditadas, o que já é impossível, foram transformadas sem alterações nos programas que são instalados na urna. O relatório, novamente, de auditoria, da tentativa de auditoria de 2014, deixa isso muito claro, que eles não conseguiram verificar que os binários, de fato, correspondiam à base de código que foi disponibilizada, então você não conseguia afirmar com certeza que, não, esses programas vieram daquela base de código-fonte. Assim. Você não consegue fazer nessa ligação qual que é o propósito você não consegue determinar o que o código-fonte faz, nem consegue determinar que o código-fonte, de fato, gerou aqueles binários. Também não consegue determinar que aqueles binários de fato foram executados sem alteração no dia da eleição. Assim. Esses são os binários que estavam depois da eleição acabar, mas ninguém garante que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, para mim, é um modelo de auditoria que simplesmente está quebrado por construção. Mas o TSE argumenta de que é razoável, é legítimo e basta querer participar e etc. Então, eu tenho, obviamente, largas diferenças quanto a esse posicionamento deles. Eu até lendo o artigo, eu fiquei meio chocado que vocês conseguiram plugar um teclado e manusear a urna diretamente, né? E isso é uma coisa que eu achei muito estranha, porque, né, vocês chegaram a conseguir fazer isso, não foi? Sim. No ano passado, a gente conseguiu encontrar vulnerabilidades para adulterar o software de votação. Né? Então, a gente encontrou as chaves criptográficas para conseguir revelar o conteúdo dos cartões que instalam o software antes da eleição. E são as mesmas chaves que protegem as mídias internas das urnas. Então, um ataque físico para trocar o que já foi instalado na urna iria usar essencialmente o mesmo ataque, assim, porque a gente preferiu atacar a instalação de software, que é mais limpo. Mais limpo porque acontece antes da eleição, então precisa de acesso individual a cada urna, e cada cartão desses instala até 50 urnas. Então, você tem um fator de escala aí que barateia bastante um ataque, uma fraude para o atacante. E aí, ao revelar o conteúdo desses cartões, a gente achou 2 bibliotecas que não tinham assinatura digital, portanto, essas bibliotecas nos convidavam a botar o nosso código para rodar, nossos programas para rodar. Então, um desses programas exatamente lia coisas do teclado e imprimia na tela. E a urna carregava um driver, curiosamente, carregava um driver para um teclado USB. Já acontecia. Então, você pluga um teclado USB e tem um programa rodando na urna que lê o que foi impresso, ou lê, desculpa, o que foi digitado no teclado e imprime na tela, você consegue fazer isso. Nossa ideia era mostrar que, como a gente tinha controle sobre o software, a gente conseguiria até emitir comandos de um teclado externo, assim, o que é uma ideia auto-evidente, mas nos testes, aparentemente, nada é auto-evidente, né? Então, mesmo a gente tendo conseguido adulterar o software de votação para rodar os nossos programas que imprimiam coisa na tela, quebravam o sigilo do voto de eleitores específicos, a gente mudou a string de versão do software de votação, a gente fez uma série de intervenções sobre o software, a gente interferiu com o armazenamento dos votos pela urna, a gente estava montando já o ataque para desviar votos de um candidato para o outro quando os testes foram interrompidos. Tudo isso para mostrar quem controla o software de votação controla todos os aspectos do funcionamento do equipamento, que é algo absolutamente evidente para um profissional de computação de tecnologia, mas não parece muito claro para o público leigo em geral, nem na forma como o TSE coloca, onde se você olha o relatório oficial dos testes, parece que a gente conseguiu apenas pontualmente fazer essas coisas, quando na verdade a gente tem controle total sobre o software. O que demorava era, o que a gente vai fazer agora? A gente tem controle sobre o software. Que comportamento a gente gostaria de introduzir no equipamento agora? Vamos fazer isso. Onde estão os endereços que a gente precisa alterar? Que código a gente precisa injetar para alterar esses endereços? Depois de poucas horas de trabalho, carrega a urna, instala o software adulterado, verifica que funcionou, parte para o próximo ataque. Assim. Então, a gente tinha controle total sobre o software. Era só uma questão de saber o que fazer, descobrir os endereços, para fazer essas intervenções, essas alterações, montar o programinha que ia ser escrito nesses endereços, instalar na urna e rodar. Então, perfeitamente factível num prazo aí de poucos dias, como o teste tenta modelar, né? O teste tenta montar um ataque que caiba entre a instalação do software e a eleição de fato. Não que esse seja um prazo razoável,
Tem outros ataques aí, com um ataque, sei lá, interno de um programador do TSE, que tem 2 anos entre uma eleição e outra para tentar montar. Mas, supondo um ataque estritamente externo, se corre quanto tempo entre a instalação do software e a realização das eleições. Então, o nosso ataque coube nesses dias e a gente teria conseguido, inclusive, terminar esse ataque de desviar votos se o TSE não tivesse roubado o tempo nosso em uma série de ocasiões ao longo dos testes. Só para citar um exemplo rápido, na sexta-feira, no último dia pela manhã, a gente teve que parar tudo para fazer uma demonstração do que a gente tinha conseguido até então. Então, a boa parte da manhã da sexta-feira foi perdida, foi tempo que a gente não recuperou. A gente até não almoçou para não perder menos tempo, mas foram horas perdidas que faltaram. A gente poderia ter usado para terminar esse ataque. Então, voltando, a gente tinha controle total sobre o software. A gente conseguia rodar o nosso programa, qualquer que fosse, dentro da urna. É claro que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente teria terminado um ataque de desviar votos entre candidatos distintos ou qualquer outro ataque que envolvesse adulterar o software, assim, porque o software que determina qual é o resultado da eleição. É uma consequência do tipo de equipamento que a gente utiliza para votar. Entendi. E bem interessante aí todo esse resumo, e justamente eu queria fazer algumas perguntas em relação a esse passo a passo. Pelo que eu li no artigo de vocês, a primeira coisa que vocês tinham que fazer era descriptografar, né, achar uma chave de 2 partes, se eu não estou enganado, AES, XTS, do cartão que está inserido na urna. E assim, pelo que eu entendi, o pessoal do TSE removeu a primeira parte da chave que estava no código, né? Eles foram apagando, e assim, e o que não ficou muito claro para mim é como é que vocês conseguiram pegar essa primeira parte da chave se eles foram apagando ao longo do código? Esse é um bom ponto. Antes dos testes começarem, o edital de participação falava que investigadores nos testes não teriam acesso a chaves criptográficas. Isso capturou muito minha atenção antes dos testes, porque em 2012 a gente já tinha encontrado chaves criptográficas no código-fonte, inclusive aqui encripta o conteúdo das memórias internas e dos cartões de instalação de software, e eu sabia que era um vetor promissor de ataque antes mesmo dos testes começarem, porque a gente já tinha encontrado e descrito, né, esse problema de projeto lá em 2012. Então, quando eu vi isso no edital de participação, eu fiquei na dúvida entre, será que eles de fato implementaram alguma gerência de chaves não trivial, que agora moveu esse material sensível, né, são as raízes de confiança do equipamento, para algum lugar seguro? Ou será que, né, rolou aquela gambiarra de vamos só apagar aqui e deixar eles descobrirem de algum jeito, assim? Então, a gente não sabia antes. Quando a gente chegou lá nos testes e começou a simplesmente buscar por palavras-chave, né, de nomes de algoritmos criptográficos na base de código, a gente achou referências a uma chave criptográfica que deveria estar no código. Ao abrir esse arquivo, a chave não estava lá. Tinha um arquivo que incluía um outro arquivo, onde essa chave deveria estar definida, e ela não estava lá, o arquivo tinha sido apagado. Então, nesse momento, eu, inclusive, pedi uma lista de arquivos para o TSE que tinham sido apagados, eles me forneceram uma lista de todos os arquivos apagados, e vários com nomes sugestivos. Então, tinham várias chaves criptográficas embarcadas no sistema, inseridas diretamente no código-fonte ou nos binários, que estão desprotegidas, portanto, e tinham sido simplesmente apagadas. A base de código que a gente recebeu para a inspeção, e que eu suponho que os partidos recebam também, então não estava completa. A gente não recebeu todo o código. A gente não recebeu o código que os programadores do TSE têm acesso diariamente. Então isso já coloca, obviamente, uma assimetria, né, que, evitando completamente ou ignorando completamente o poder de um ataque interno de alguém que tem acesso ao software de votação o tempo todo, porque ele talvez trabalhe no TSE ou conseguir uma versão vazada do software de algum jeito. Por sorte ou azar, não sei exatamente como definir isso, tinham 2 versões, 2 árvores do kernel na base de código para inspeção. A versão 2.6 e uma versão do kernel 3. Eles estão migrando do kernel 2 para o kernel 3 do Linux. E essas 2 versões do kernel tinham 2 cópias distintas dessa mesma chave. Eles esqueceram de apagar uma delas, exatamente na versão do kernel mais recente. Então, quando a gente simplesmente buscou na versão nova do kernel, a gente encontrou lá a chave que a gente precisava, metade da chave, né, um dos componentes da chave. Estava às claras no código-fonte para todo mundo poder ver. Como a gente não podia tomar notas em papel de nada que fosse observado no código, a gente decorou essa chave e foi copiando byte a byte para a máquina que ficava 10 metros distante das máquinas de inspeção de código, que era a nossa máquina de trabalho junto com a nossa urna de trabalho. Então, a gente foi copiando essa chave de uma maneira meio patética lá, porque não podia anotar em papel.
O outro componente da chave estava gravado às claras num intervalo, num endereço fixo do cartão de memória. Então, você conhecendo o código-fonte ou desmontando o código-fonte do módulo que monta as partições cifradas, você descobre exatamente qual é esse offset, esse deslocamento a partir do início do cartão, e um número fixo de bytes a partir dessa posição é a segunda chave que a gente precisava. Então, já na inspeção de código, antes mesmo dos testes começarem, a gente já tinha uma noção muito clara de como fazer para decifrar os cartões, e a gente já tinha montado um pequeno programinha no ambiente de inspeção de código que provava que essas chaves estavam corretas. Assim. A gente conseguiu decifrar um arquivo lá que tinha sido encriptado dessa forma, e verificar que provavelmente isso funcionaria contra um cartão real. A gente só conseguiu testar mesmo no final do primeiro dia, a gente perdeu o primeiro dia de testes ainda montando o ambiente, porque o TSE só fornecia um computador para a gente tínhamos uma equipe com 5 pessoas, então, aliás, 4 pessoas, o Caio nos desfalcou, então um computador não seria suficiente. Então a gente pediu mais computadores e foi instalar Linux em todos eles. A gente perdeu um tempão nessa brincadeira de instalar, porque tinha senha na BIOS, então você tinha que fazer um gato, uma gambiarra para poder instalar o Kali Linux numa partição daquele computador, então não era um negócio... A gente perdeu um tempão montando o ambiente. Assim. Então, quando a gente conseguiu montar um ambiente e gerar um cartão com o JEDI, que é o sistema que gera os cartões para instalar o software na UNA, aí a gente conseguiu decifrar o cartão no final do primeiro dia e a gente já sabia, bem, já podemos ver o que é que diabos está armazenado nesse cartão para ver se tem por exemplo, alguma falha no mecanismo de verificação de integridade, né, que foi exatamente o próximo passo, encontrar essas bibliotecas sem assinatura. Entendi. Então, como eu temia, né, eu tinha entendido isso, mas eu queria perguntar para você para ter certeza. Então, a primeira parte da chave, realmente o pessoal esqueceu de apagar, e aí vocês pegaram. Era um define lá, né, e um conjunto de strings, e estava num cabeçalho em C, a gente achou o arquivo e estava lá. Assim. Importante dizer que o pessoal da Polícia Federal conseguiu dar boot com os cartões de instalação de software numa máquina virtual, e a execução prosseguiu até essa chave ficar visível no layout de memória da máquina virtual. Então, se a gente não tivesse encontrado essa chave no código-fonte, seria possível encontrar essa chave usando o mecanismo de carga que eles fizeram, que foi rodar o cartão de instalação de software numa máquina virtual. Então, tem um outro caminho que não precisaria do código-fonte para encontrar essa mesma chave. Uma dúvida que eu tive, Diego, em relação à segunda parte da chave. Assim, perdoa a minha ignorância mesmo, porque eu sou bem leigo nessa área, mas... o cartão ele estava criptografado. Então, como que vocês conseguiram ler essa faixa de bytes para pegar a segunda parte da chave se ele estava criptografado? Ótima pergunta. O cartão não está inteiramente encriptado, ele é um sistema de arquivos visível, que você pode montar e ver o nome dos arquivos, mas os arquivos individualmente estão encriptados. Então, você consegue ler coisas em posições fixas do cartão tranquilamente, usando uma ferramenta de baixo nível aí, né? Acho que a gente usou A gente simplesmente escreveu o código para abrir o cartão e ler a partir de uma certa posição. Você consegue montar e ver os arquivos lá dentro, mas todos os arquivos não estão legíveis por estarem encriptados. Então, no nosso artigo, a gente até explica como que isso foi feito. Eles usam o inode do arquivo, que é uma informação do sistema de arquivos de onde aquele arquivo está armazenado, como um vetor de inicialização do AES-XTS. É um pouco de tecnicalidade, mas os arquivos dentro do sistema de arquivos estavam encriptados, o cartão inteiro não estava encriptado. Então, você ainda consegue listar os arquivos, olhar os arquivos que estão dentro dos diretórios, ver a estrutura, a árvore de arquivos dentro do cartão, mesmo sem conhecer chave nenhuma. Para você poder alterar os arquivos dentro do cartão, você precisa da chave para poder decifrar, fazer alterações, recifrar, botar no cartão de novo, de forma que a urna consiga decifrar e utilizar como se fosse um arquivo legítimo. Entendi. Eu também tenho uma dúvida em relação aos binários, porque eu já tinha entendido isso em 2012, né, quando você participou dos testes, e também os testes de 2017, mas eu queria entender melhor o quão desprotegido é um binário. Quer dizer que se eu declarar uma string, por exemplo, dentro do meu código e gerar o binário, por meio do binário é fácil eu conseguir recuperar essa string?
Sim, tem até um comando simples de terminal chamado strings, que você pode passar qualquer binário em Linux, e ele vai imprimir na tela todas as strings terminadas naquele byte 0, né? Porque provavelmente são strings no código original. Então, qualquer informação estática que é conhecida em tempo de compilação fica às claras num binário. Não é à toa que o TSE encripta os binários lá dentro, porque eles têm informação sensível, assim. O problema é que a chave que encripta também não está protegida o suficiente, ela pode ser obtida aí por um outro caminho, né, considerando essa abordagem do pessoal da Polícia Federal. Então, é por isso que você não embarca chaves criptográficas em código-fonte, porque isso basicamente significa que elas vão ficar visíveis no binário compilado. Chaves criptográficas elas vêm de outro lugar, elas são geradas e armazenadas em um módulo de segurança em hardware, em um chip específico, elas não ficam nos binários que as utilizam, né? Isso é questão de livro-texto, assim, de segurança. Assim. Anos 90, não é fronteira do conhecimento humano. Entendi. Então, o ideal, na verdade, seria essas informações sensíveis dentro do código estarem criptografadas e as chaves criptográficas estarem num hardware próprio, como é o caso do MSD, se fosse a urna, por exemplo. O ideal seria isso, né? Esse seria o projeto correto do ponto de vista de segurança. Essas chaves deveriam ser geradas no MSD e nunca sair de lá. E aí você usa a interface com o MSD para poder decifrar ou cifrar arquivos sem conhecer as chaves. Essa seria a forma correta. Evidentemente, precisa ter um procedimento de autenticação com o MSD para você poder utilizar os mecanismos do dispositivo. Essa seria a forma aconselhável de se implementar esse mecanismo. O grande problema é que nem todas as urnas têm MSD. Eu acho que atualmente em torno de 75% das urnas têm apenas. E observe que esse número já foi bem menor. Acho que em 2012 era apenas 1/4 das urnas. Na medida que elas vão sendo trocadas, as urnas novas já tem o mecanismo. E o TSE argumenta que eles precisam rodar exatamente a mesma versão do software em todas as urnas, portanto, eles não podem utilizar o MSD para nada, porque nem todas as urnas têm. Eu não considero essa justificativa muito razoável, porque ela força que a segurança de todas as urnas em operação seja parametrizada pela pior urna em operação, né? A mais antiga, por exemplo, que não tem MSD, portanto, as chaves criptográficas têm que ficar às claras e não tem lugar seguro para armazenar nada e não tem forma segura de gerar números aleatórios e fica do jeito que está. Assim. Então, eu imagino que com um pouco de engenharia dá para você testar se o MSD está plugado e rodar uma versão do software não dependendo da presença desse dispositivo. Mas o TSE entende de uma forma diferente. Certo. E então, assim, continuando até a explicação que você mesmo já falou, né? Vocês conseguiram abrir o cartão e lá dentro vocês descobriram 2 bibliotecas .so que estavam desprotegidas, né? Isso. E aí eu queria entender um pouco dessa parte. Como que vocês modificaram essas bibliotecas? Vocês pegaram a biblioteca original e recompilaram com as mudanças? Eu vi que vocês usaram um disassembler, e manipularam com assembly diretamente e remontou a biblioteca. Como é que foi exatamente essa parte de modificar, injetar código nessas bibliotecas? O que é bem curioso é que essas duas têm várias assinaturas para os binários da urna. Os programas têm um esquema de assinatura diferente das bibliotecas, mas para cada um desses arquivos executáveis tem múltiplas assinaturas. No caso dessas bibliotecas, múltiplas assinaturas falharam. Então, o software da urna tem um conjunto de assinaturas que chamam ou a gente chamou de desacopladas, eu acho, assim, que tem uma série de arquivos com extensão VST que tem o nome do arquivo e a assinatura digital daquele arquivo. Então, ao observar o arquivo VST, depois de decifrar o cartão, a gente tinha acesso ao conteúdo das claves do cartão, né? A gente abriu um arquivo desse VST e percebeu que nem todas as bibliotecas estavam lá. Então, a gente concluiu, bem, tem 2 bibliotecas aqui que não tem assinatura, não tem ninguém verificando se essas bibliotecas foram alteradas ou não. Então, vamos fazer uma alteração muito simples em uma delas, por exemplo, abrir a biblioteca que gerava o log e trocar as strings que estão lá dentro. Exatamente como a gente vinha falado, né? As strings de log como info, error e coisas do tipo, essas sequências de bytes ficam visíveis no binário. Então, você consegue editar o binário no editor de texto simples, botar um byte e verificar se o arquivo é executado. Quando a gente fez isso, a gente observou que conseguia instalar o software na urna e a urna rodava com o log errado, o arquivo de log errado, né? E o log saía todo adulterado, segundo a alteração que a gente fez no arquivo. E a gente observou que não tinha ninguém verificando a integridade dessas bibliotecas.
Depois a gente descobriu que tinha um outro conjunto de assinaturas desses arquivos, cujo código de verificação essencialmente aceitava qualquer assinatura, mesmo inválida. Então, uma série de coisas falharam em sequência para a gente conseguir introduzir código nosso nessas bibliotecas, o que, novamente, está longe do que seria esperado. Assim. Para ilustrar, para entrar no ponto mais técnico, o problema, o erro na verificação desse outro conjunto de assinaturas é que a assinatura que falhava, se não me engano, retornava um número negativo, para indicar um código de erro, e essa informação era armazenada no inteiro sem sinal, então virava um número positivo muito grande. E o código que testava a verificação testava se era maior que zero, alguma coisa assim. Então, simplesmente passava, porque o erro era encarado como uma assinatura correta. Assim. Se você invertesse a ordem no código do menor para maior do teste dessa verificação de assinatura, nosso ataque possivelmente já não funcionaria mais. O que mostra como segurança é sensível e, ao mesmo tempo, como é fácil você introduzir uma vulnerabilidade proposital que pareça um simples erro de programação. Obviamente, eu não estou dizendo que essa vulnerabilidade em particular era proposital, mas se você quiser fazer isso, basta você trocar o menor para maior, nesse caso específico, que aí você já pode introduzir código em qualquer assinatura e o programa, a urna vai aceitar. Então, é muito difícil pegar esse tipo de coisa numa análise estática do código, ou mesmo alguém que acompanhe o desenvolvimento, como o pessoal de tecnologia do TSE, observar que todas as alterações não são maliciosas. Isso não é nem um pouco fácil. Assim. O que a gente fez foi basicamente abrir no editor de binários e colocar nosso código assembly compilado em pedaços dessa biblioteca. Por exemplo, trocando uma função. Então, a LibreKDF, que era outra biblioteca sem assinatura, ela gerava chaves criptográficas para encriptar o RDV, que foi como a gente montou o ataque contra o sigilo do voto. Tinha um monte de algoritmos lá que não eram usados pela urna, que estavam na biblioteca, mas a gente não encontrou nenhuma referência a eles no código da urna. Então, o que você faz é trocar o conteúdo dessas funções pelo seu programa. Assim, a biblioteca fica do mesmo tamanho, você não mexe nos inodes, que encripta os arquivos, as coisas ficam um pouco mais simples. Mas a gente teve que escrever código em assembly, empacotar e botar dentro dessas bibliotecas com editor de binário. Entendi. E nisso, uma outra curiosidade que eu tive é como é que vocês conseguiram ter acesso à função addVote, né, que vocês descobriram a função que somava mais um voto para o candidato. Como é que vocês conseguiram, a partir dessa técnica, assim, a função chamava essa biblioteca sem assinatura? Como é que vocês conseguiram ter acesso a essa função addVote? Isso, a gente observou a existência dessa função no código-fonte, e ela parecia um momento muito interessante para você adulterar o voto que era editado pelo eleitor, que ela recebia como parte de seus argumentos uma string que tinha o que o eleitor digitou. Então, você mexendo em qualquer byte dessa string, o voto já vai para outra pessoa. Assim, somou qualquer desses bytes, você anula, você manda para outro candidato, certo? Então, essa é uma função sensacional para a gente conseguir alterar o comportamento. Essa é uma função que faz parte do aplicativo de votação, que é utilizado pelos eleitores, aquele aplicativo que você vê no dia da urna, no dia da votação, onde você digita o número do candidato, aparece a foto e tal. Depois de você votar em todos os seus candidatos, essa função é chamada com uma estrutura de dados chamada cédula, que tem todos os seus votos. Então, se você altera dentro dessa função esse argumento que está armazenado nessa cédula, você altera, né, para quem esses votos vão, em último caso. Então, a gente observou que o aplicativo oficial de votação, ele estava ligado com essas bibliotecas sem assinatura. Então, na primeira vez que o código passava em uma dessas bibliotecas sem assinatura, a gente rodava o nosso programa que alterava o comportamento dessa função addVote em memória. Como o binário de votação estava assinado e autenticado, a gente não podia alterá-lo diretamente. Então, a gente teve que descobrir o endereço em memória onde essa função ficava. Isso não foi muito difícil, porque todos os binários da urna, eles rodavam sem aleatorização de endereços, então todos os endereços eram fixos. Então, a gente não teve que brigar com isso também, era um endereço fixo. Quando a gente descobriu esse endereço, o que a gente fazia era, quando o código passava dentro de uma das funções que a gente adulterou para injetar nosso programa, essa função ia nesse endereço e injetava, colocava instruções lá. Para quando você votasse, outra função addVote, não mais a original, ser executada. A grande vantagem dessa abordagem é que, terminada a votação, se alguém fosse inspecionar o cartão, o binário, o aplicativo de votação, estaria exatamente como ele estava na carga, né, depois do software ser instalado. A gente não fez alterações estáticas nele.
Você talvez pudesse descobrir que houve algum tipo de adulteração se você fosse observar o código das bibliotecas compartilhadas, mas que, novamente, não estavam assinadas. Então, não tem por que um procedimento encontrar ou saber qual que era a versão correta desses arquivos. Assim. Então, eu não estou completamente convencido que, mesmo sem a gente tomar precauções a mais, como tentar manter uma versão original das bibliotecas para copiar em cima da versão adulterada antes das eleições acabarem, alguma coisa mais sofisticada assim, mesmo sem isso, talvez nosso ataque passasse desapercebido, porque o aplicativo de votação não era adulterado estaticamente no cartão, na memória interna, em nenhum momento. A gente fazia essas injeções de código em tempo de execução. Parece coisa de filme quando eu descrevo assim, certo? Tem uma biblioteca injetando código lá e em tempo de execução, na primeira vez, que parece mais complicado do que é. Para quem conhece a programação em sistemas embarcados e alguém que tem experiência nessa área, tem plena consciência de que isso é mais simples do que faz parecer quando eu descrevo com termos técnicos. Então, teoricamente, você poderia mexer no string e alterar um B. Sim. Um string era argumento dessa função. Então, a gente descobriu o endereço dessa função, a gente descobriu quantos bytes dentro do contexto da função começava essa string, bastava somar um em qualquer um desses bytes para mudar o voto de um candidato para o outro. A gente montou um programinha de ataque que fazia exatamente isso, a gente estava no processo de carregá-lo, de instalá-lo na urna, quando os testes foram encerrados nas 18 horas da sexta-feira, sem possibilidade da gente continuar. A gente até protestou e eles falaram, se vocês continuarem trabalhando, não vai valer. E aí a gente terminou, para não criar, né, um problema lá, a gente entendeu que, bem, a gente adulterou o software de votação. Qualquer outro comportamento malicioso é consequência lógica e natural de se adulterar o software de votação, se ter controle total sobre ele. Então, a gente se deu por satisfeito. A gente não esperava que, alguns meses depois, quando o debate fosse começar em torno do resultado dos testes, o TSE fosse argumentar que ninguém conseguiu fraudar uma eleição durante os testes, porque, bem, a gente não fraudou uma eleição porque não deu tempo, mas a gente conseguiu todas as vulnerabilidades e condições e procedimentos e etapas necessárias para se fraudar uma eleição. Então, explorar essa distância mínima entre o que a gente conseguiu fazer e o que as pessoas entendem que é grave, como se fosse um fracasso da equipe, é bem frustrante. Entendi. Dá até medo de ir votar depois de tudo isso. Mas tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar também, Diego, que é com relação ao embaralhamento da RDV. O que acontece? Eu assisti um vídeo de uma palestra sua em 2012, explicando, na época, né, como aquela questão boba da semente, do caso do RAND, do S-RAND, no caso do C, eu até dou aula para o ensino médio técnico e explico isso para os meus alunos e falo, olha, gente, na urna eletrônica, em 2012, eles implementavam do mesmo jeito que vocês estão fazendo aqui. Mas o que eu queria te perguntar disso é, no artigo você chega a mencionar que eles modificaram a maneira como ele sorteia, usando um algoritmo chamado Saparot2, não sei se a pronúncia é assim. Eu não sei qual a pronúncia, porque se eu não me engano, essa é uma palavra tailandês. Assim. Nossa. É um algoritmo obscuro, que você encontra apenas uma descrição muito breve na internet. A gente só encontrou o algoritmo procurando por trechos de código da implementação dele na internet, até achar alguma coisa próxima o suficiente. Então, e é um algoritmo que o próprio autor não recomenda para geração de números aleatórios de qualidade criptográfica, né, que sejam realmente aleatórios. Assim. Mas só te fazer uma pergunta rápida, desculpa te interromper, você acha que existem chances factíveis de você reconstruir a RDV, assim, saber a ordem que cada um votou, quebrando assim o sigilo do voto, que nem você fez em 2012, ou você acha que é pouco provável? Considero pouco provável, porque na versão atual, por mais que a escolha de gerador de números aleatórios continue aquém da ideal, na versão atual eles misturam informação que vem no sistema operacional com certa frequência. Ou pelo menos assim eu entendi do exame estático do código. Né? Eu não sei se em execução ele vai se comportar exatamente assim, a gente não teve tempo para explorar isso com profundidade. Mas me pareceu que havia uma mistura com certa frequência de informação imprevisível do sistema operacional, o que dificulta explorar na prática. Mas
eu considero que ainda assim esse é um caso emblemático, que foi outra vulnerabilidade descoberta em 2012, talvez das mais graves encontradas em qualquer sistema de votação do planeta. O sigilo do voto é uma coisa muito preciosa, né? E a forma como foi implementado em 2012, se alguma eleição anterior usou o sistema como havia sido implementado, todos os arquivos públicos, todos os arquivos necessários para você recuperar a ordem de votação e descobrir até um voto de um ministro do Supremo ou de uma autoridade no país, você só precisa saber que horas ele votou, né, e às vezes isso é informação pública também, que horas e aonde ele votou, esses arquivos são públicos e continuam disponíveis, assim, então o perigo do sigilo do voto, ele é, eu não vou dizer eterno, porque as pessoas morrem em um dia, assim, mas ele dura décadas. Imagina hoje em dia se você revela votos de ministro do Supremo em eleições anteriores, assim, com certeza matemática. Que loucura que ia ser, considerando o ambiente político que está aí, né? A Lava Jato, a polarização, a politização do Supremo, a polarização da sociedade, essa loucura toda que acontece no Brasil, você diz, eu tenho certeza matemática que o ministro X votou no candidato Y e está aqui a prova, assim. Então, é por isso que o sigilo do voto é tão importante e não deveria ficar a cargo da mistura de votos num arquivo digital. Isso é uma completa loucura, a meu ver. Mas, bem, eles, por mais que pareça pouco provável que esse ataque continue funcional, a escolha de algoritmos é emblemática porque mostra que o TSE ainda não entendeu alguns princípios básicos do projeto de sistemas seguros. Eles pegaram um algoritmo que não é recomendado para a tarefa que ele executa na urna, que é gerar números aleatórios de qualidade criptográfica, né, que sejam difíceis de serem previstos, ter uma distribuição próxima da uniforme, alteraram esse algoritmo de maneira customizada para uma nova versão e tentaram, não sei, compensar essas alterações de um algoritmo que inicialmente já não era bom com essa informação imprevisível que vem do sistema operacional. Então, não é assim que se projeta os sistemas seguros. Você precisa gerar números aleatórios, o que você faz? Você vai nos padrões, busca um algoritmo padronizado que a comunidade internacional já revisou a exaustão, implementa esse algoritmo, ou melhor ainda, pega uma implementação pronta desse algoritmo, que não é difícil de achar, tem várias em domínio público. É comum até atualmente, quando você publica um padrão criptográfico, a implementação já vir junto, para evitar que as pessoas reimplementem e cometam erros. E você coloca isso na sua base, garantindo que não há alterações nesse arquivo em particular que implementa esse algoritmo. É assim que você faz. Mas não, eles preferem inventar roda e pegar um algoritmo nada a ver, com um nome estranho, que está num blog de alguém, que alguém não recomenda para usar em aplicações críticas, fazem alterações que eu não tenho plena certeza que eles sabem exatamente qual é o efeito no algoritmo. Dizem eles que mediram o comportamento estatístico do algoritmo e parecia bom, mas isso também não é suficiente. Põe dentro da urna para proteger o sigilo do voto de 140 milhões de eleitores e cruzam os dedos, assim. Não é assim que se projeta sistemas seguros. Não é assim que eu ensino meus alunos a projetar sistemas seguros. Baseado nisso que você estava me explicando e tudo mais, eu fiquei curioso de uma coisa, Diego. Qual país hoje seria referência de uma votação eletrônica segura e auditável, assim? Bem, é difícil dizer porque os exemplos não são muito bons, assim, né? Então, quando você olha o mundo afora, tem mais de 30 países que usaram ou usam voto eletrônico em alguma capacidade, mas é difícil achar algum país que você fala assim, nossa, né, uau, esses caras estão fazendo direito. Então para citar alguns exemplos, temos aqui o nosso vizinho, a Venezuela. Venezuela usa máquinas com voto impresso, fabricadas por uma empresa venezuelana, que vive se metendo em encrencas, e que não fabrica as urnas brasileiras. É sempre importante repetir isso, porque há essa teoria da conspiração impossível de derrotar, de que a Venezuela fabrica nossas urnas. Isso não faz nenhum sentido. O problema está em território nacional. A Diebold brasileira fabrica as urnas brasileiras com especificação do TSE, e o TSE escreve software, então o problema é nosso, é do Estado brasileiro, não é do inimigo invisível além fronteira. E nas máquinas com voto impresso da Venezuela, os eleitores têm contato físico manual com o voto. Eles pegam o voto impresso, verificam e depositam em outra urna. Então, aí sim eu vejo uma preocupação com o sigilo do voto e voto de cabresto, porque o eleitor sai com o voto impresso da cabine indevassável, onde ele interage com o equipamento de votação. Então, obviamente, isso é uma oportunidade para um mesário fiscalizar como as pessoas estão votando. Isso na Venezuela já é bem descarado, né? O próprio Maduro vive falando que, eu sei quem é funcionário público, eu sei quem está votando ou não. Ele nunca, pelo menos, colocou claramente que eles sabem quem as pessoas estão votando, mas ele deixa muito claro que quem é funcionário público lá deve votar no partido do governo, e pelo caderno de votação você sabe quem votou ou não. Então ele coloca coisas do tipo, eu sei se você for funcionário público e não for votar.
você vai sofrer algum tipo de represália. Assim. Então, o ambiente democrático está tão degenerado lá que simplesmente saber se você votou ou não, se é funcionário público, já é suficiente para aplicar algum tipo de punição. Assim. Não é mais uma democracia, convenhamos, né? A Venezuela não é mais uma democracia há muito tempo. Mas eles usam esse voto eletrônico com voto de cabresto e identificação biométrica lá. Então, não é um exemplo por uma série de... sem registro físico do voto até recentemente, mas depois que o Alex Halderman e outros pesquisadores, o Hari Prasad também, mostraram que a máquina que eles era fabricada e customizada pelo próprio país tinha uma série de problemas de segurança, eles vêm implementando o voto impresso. É difícil encontrar informações acuradas de como está esse processo de implantação, né, porque ele é progressivo, mas o piloto começou em 2014, então suponho que já fizeram algumas eleições com uma parcela dos votos impressos, pelo menos você não encontra documentação clara nem se foi uma completa tragédia ou se funcionou corretamente, nem a fração das urnas, mas eles estão nesse processo. A Argentina utiliza um sistema de votação que parece interessante conceitualmente, mas foi implementado de maneira bem infeliz, onde você injeta ou introduz uma cédula na máquina de votar, faz escolhas, e a máquina imprime as suas escolhas no papel e programa um chip dentro dessa cédula com as suas escolhas. E aí você pega esse voto e deposita numa urna convencional. A graça dessa ideia é que a máquina não conta os votos. Você pode contar esses votos numa cerimônia pública no final da sessão de votação ou contá-los manualmente, se quiser. Basta ler os chips, né? Você pode contar automaticamente lendo os chips ou contar manualmente lendo o que está impresso. Mas tem uma série de problemas de procedimento na forma como esse sistema foi implementado e os chips das cédulas não eram devidamente encriptados e autenticados, então é possível alterar ou ler o conteúdo desse chip à distância. Então, novamente, problemas relacionados ao sigilo do voto, integridade de resultados. Estou tentando lembrar qual que foi o país africano. Congo fez uma eleição com uma versão do sistema argentino sem o chip, mas com código de barras, fornecido por uma empresa da Coreia do Sul, que também foi meio cercada por dúvidas e incertezas porque as coisas foram feitas de maneira atropelada e sem muita participação da sociedade. Eu vi uma série de críticas, apesar de eu não ter visto nada muito técnico quanto ao sistema em si. Então, se você também implementa de maneira atropelada um treco novo e sem um debate com a sociedade, isso é uma forma de levantar suspeitas, então dá também para considerar exemplar. É muito difícil achar um país que você fale, poxa, esse lugar aqui está no estado da arte como um país, né? Uma experiência que é muito citada na literatura como positiva e que é bem recente é o estado do Colorado, nos Estados Unidos. Eles utilizam cédulas preenchidas pelos eleitores ou à mão ou com dispositivos que imprimem nas cédulas para eleitores que têm problemas de acessibilidade, e essas cédulas são lidas por scanners. A vantagem disso é que você tem um registro do voto só, feito pelo eleitor, verificado pelo eleitor em papel, e o registro é lido por um scanner, e eles fazem exatamente essa auditoria de risco limitado, de contar uma amostra dos votos em papel para verificar que o scanner não roubou ao contar esses votos. Então, é uma experiência pioneira nos Estados Unidos, tem sido muito elogiada. Eu fui recentemente para a DEFCON, para um evento sobre votação eletrônica lá, e tinha secretários do Comitê Eleitoral do Colorado que explicaram como o sistema funciona, e eu fiquei bem impressionado, assim. Não seria fácil implementar alguma coisa assim no Brasil, porque é um scanner, é muito diferente, e a gente tem uma parcela de eleitores analfabetos que teriam dificuldade em lidar com um sistema assim, então não dá para dizer que é fácil, adota no Brasil e pronto, assim, né? Mas se você considerar no vácuo qual que seria a experiência mais exemplar de votação eletrônica no mundo, eu apontaria o estado do Colorado agora mesmo, assim. Entendi. Então, você diria que ter uma votação eletrônica seria um problema bastante em aberto ainda, na sua opinião? Sim, tem uma área de pesquisa ativa nessa área no mundo. Não é muita gente, mas tem gente que trabalha há décadas persistentemente em como projetar esses sistemas de maneira mais segura. A gente teve bons sistemas projetados na academia, mas que infelizmente não puderam ser adotados. Teve uma experiência muito boa também conduzida no Texas, um sistema chamado StarVote, e foi inteiramente especificado por pesquisadores da academia em conjunto com profissionais da autoridade eleitoral. Nos Estados Unidos, cada estado é descentralizado, né? Então cada estado meio que cuida das suas eleições.
E eles projetaram um sistema único, escreveram a especificação dessa coisa toda e fizeram uma chamada pública para empresas que estivessem dispostas a fabricar esse sistema. Como uma espécie de licitação, né? Você põe a especificação e fala, quem que vai fabricar isso aqui? Quando vocês fabricarem, a gente compra de vocês. Ou paga para vocês fabricarem, dá no mesmo, né? Então, infelizmente, a chamada pública se encerrou sem empresas dispostas a fabricar o sistema que parece ser o estado da arte no mundo em como fazer eleições auditáveis, verificáveis, transparentes e com a agilidade de uma eleição eletrônica. Assim. Então, era um sistema muito bem concebido que ninguém se dispôs a fabricar, o que é uma infelicidade. Mas esse não é um problema em aberto mesmo. Assim. Tem abordagens mais de vanguarda ou completamente loucas, se você quiser entender assim, como a Estônia, onde parte da população vota via internet, e a segurança do sistema, todas as que já foram feitas foram terríveis também, com um monte de problemas de procedimento, um monte de problemas no software. Então, o que você acha com mais frequência na literatura de votação eletrônica, ou nas experiências práticas dos países, são tragédias do ponto de vista de segurança. É difícil encontrar um lugar que você fala assim, poxa, esses caras aqui estão realmente fazendo tudo como eles deveriam fazer. Eu tento, às vezes eu fico na dúvida, porque o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, e se a gente não, às vezes termina sendo muito rigoroso em como a iniciativa é avaliada, e talvez a gente devesse encarar com melhor boa vontade o fato do TSE abrir os sistemas para inspeção externa, apesar de que isso é um dever, tudo isso é custeado com dinheiro público, então tem que ser auditável, é o sistema que é responsável pela eleição, mas eu lembro que as urnas existem há mais de 20 anos, então encontrar esse tipo de vulnerabilidade que a gente encontrou num sistema que está há 20 anos em operação e que é crítico, é talvez o componente de software mais importante do país inteiro, se você pensar friamente, não é razoável. E aí eu volto a ser rigoroso e não é razoável. Assim. Acho que a sociedade brasileira já deu muito tempo para o TSE, que tem adotado uma postura mais humilde de, estamos tentando entender e colaborar com os pesquisadores e tal, que eu acho que isso é positivo, é melhor do que a arrogância anterior do tribunal, mas eles já tiveram 20 anos para projetar um sistema minimamente seguro e persistem cometendo erros de livro-texto dos anos 90. Isso não é razoável. Ô, Diego, minha vontade é de ficar horas e horas conversando com você, mas eu também não queria tomar tanto seu tempo. Queria te agradecer e queria fazer só 2 perguntinhas rápidas. Claro, fica à vontade. A primeira pergunta é assim, você acha que, por exemplo, numa região remota, por exemplo, uma cidade muito remota do país, onde tem uma sessão eleitoral um pouco vazia, existe chance de, por exemplo, explorando essas vulnerabilidades, algum mesário com conhecimento de tecnologia e tudo mais, fazer uma manipulação, por exemplo, para eleger um vereador, um prefeito, que, assim, nível de presidente é realmente complicado imaginar isso. Mas você consegue imaginar essas vulnerabilidades podendo ser exploradas para eleições municipais ou estaduais? E a outra pergunta, eu queria saber como é que é o seu trabalho na Dinamarca, assim, qual as diferenças entre trabalhar com ciência no Brasil e na Dinamarca, esse tipo de coisa. Bem, eu nunca tentei fraudar a eleição, então não sei dizer qual que é o melhor cenário para se tentar fraudar usando as nossas vulnerabilidades. Mas a gente fez uma conta de boteco simples de quantos cartões precisavam ser adulterados, considerando que cada cartão instala 50 urnas para mover aí uma quantidade significativa de votos. Por exemplo, para reverter as eleições presidenciais de 2014. E a gente chegou ao número que, se essa adulteração, esse desvio de votos fosse agressivo, a gente precisaria aí da ordem de 100 cartões. Cartões de instalação de software, né, que iriam, cada um desses cartões instala 50 urnas, então esses cartões iriam infectar com software malicioso 5 mil urnas, não é isso? Seria aí 1% do parque, são 500 mil urnas, seria 1% do parque. Bem, é 1% dos cartões também, né? Então é proporcional, faz sentido. Então, 100 cartões parece um número grande, mas não é um número grande se você pensar que eles não precisam ser distribuídos no país inteiro. Assim, né? Eles podem ser todos do TRE de São Paulo, que tem muito mais cartões que quase todos os outros TREs, porque é o estado com maior população, com mais urnas, com mais eleitores, então tudo é maior no estado de São Paulo. Então eu entendo que essas vulnerabilidades seriam mais interessantes para você tentar afetar, em escala razoável, eleições majoritárias que fossem apertadas.
como, por exemplo, a eleição presidencial do ano passado, a eleição de governador, do 2014, desculpa, uma eleição de governador num estado grande e rico, porque aí o custo de você montar esse esforço de corromper alguém que vai lidar com esses cartões talvez seja não desprezível, e de contratar 2 ou 3 técnicos capacitados para fazer isso, montar, né, um ataque dessa natureza com rapidez. Então, eu não vejo muito custo-benefício em fraudar eleições de maneira tecnológica ou eletrônica para eleger de maneira fraudulenta um vereador. Para eleger um vereador, o que você faz é comprar os mesários para eles votarem em nome das pessoas no final da votação, que é o que acontece no Brasil também. O TSE fez, inclusive, um batimento, né, de quem tinha justificado por estar fora do domicílio eleitoral e quem, ao mesmo tempo, tinha votado, encontraram dezenas de milhares de eleitores que justificaram e votaram também. O que, obviamente, quer dizer, né, que mesários votaram para essas pessoas, assim, nas sessões eleitorais sem biometria, que ainda está em implantação. Então, assim, para eleições em pequena escala, como prefeitos e vereadores de cidades pequenas, coloca os mesários para votar pelos eleitores faltosos. Exatamente como acontecia antigamente, onde o mesário depositava votos a mais na urna, né? Ou a urna já chegava batizada lá com alguns votos. É exatamente a mesma ideia. Não é uma consequência da urna eletrônica em si. É muito difícil proteger o equipamento do próprio operador dele. Assim. Então, vulnerabilidades em software eu entendo que fazem mais sentido numa eleição maior, como, por exemplo, governador de estado, senador, talvez, alguma coisa assim. Ou até uma eleição presidencial, se estiver disposto a correr o risco, e se as pesquisas indicarem que a margem, a vantagem do candidato está, por exemplo, dentro da margem de erro. Porque você nunca vai poder confrontar o resultado com as pesquisas, né? Você sempre vai falar, bem, como exatamente em 2014, você tinha pesquisas apontando para qualquer direção, assim, né? Tinha pesquisas até dizendo que, sei lá, o Enéas ia ganhar, assim. Então, num cenário onde as pesquisas apontam, são aleatórias, assim, porque a diferença é tão pequena que você não consegue capturar isso com a margem de erro de pesquisa de 2% a 5%, esse é o cenário ideal para você montar uma fraude onde você desvia uma fração pequena de votos, aí, de 2% a 5%, e ninguém vai poder contestar, pelo menos confrontando com as pesquisas. Essa é a minha percepção. Obviamente, outras estimativas podem chegar a uma conclusão diferente, mas essa é a minha percepção até aqui. É importante observar que o TSE fez um certo esforço para mitigar as vulnerabilidades que a gente encontrou. Então, os ataques, como a gente montou, não são mais tão simples no sistema atual, mas o sistema atual ainda preserva um risco muito grande de fraude interna. Alguém que trabalha na própria justiça eleitoral e tem acesso privilegiado a essa coisa toda, decidir montar um ataque em escala razoável, em escala nacional, e colocar para funcionar no dia da eleição. Por exemplo, colocando, sei lá, software malicioso que é acionado só quando um certo voto seja digitado e alguma coisa do tipo, assim. Isso o sistema ainda não consegue se proteger, nem a sociedade consegue detectar, porque depende unicamente do software. Sobre o meu trabalho aqui, ainda é um pouco cedo para falar, porque eu sou professor aqui apenas há 45 dias, né? Então, foi mais um prazo de me estabelecer e ter acesso a todos os serviços públicos da cidade e colocar a documentação em ordem e um lugar para morar. Então, eu fiz estritamente o necessário para poder começar a trabalhar bem. Mas o que eu posso dizer até agora é que há uma diferença de valor muito grande na percepção das pessoas do trabalho do pesquisador. Então, aqui, quando eu explico para alguém, né, quando eu encontro alguém e explico que sou professor universitário, as pessoas veem isso como uma certa surpresa positiva. Que interessante, né? Sei lá, você parece tão jovem, já é professor universitário. Não que eu seja jovem, assim, mas são comentários que mostram que eles consideram que é uma função de importância social tremenda, e ficam felizes em encontrar alguém que exerce essa função, porque é um cargo respeitado. Imagina um médico no Brasil. Né? No Brasil, acho que os médicos que de fato recebem, com razão, evidentemente, esse alto valor da sociedade, aqui os professores universitários têm esse respeito. Assim. Então, as pessoas sempre mostram uma surpresa positiva e ficam felizes de te encontrar e perguntam algumas coisas. Então, ao contrário no Brasil, onde eu sempre... em muitas ocasiões era assim, você faz pesquisa, mas ninguém faz pesquisa no Brasil, mas ninguém faz nada que preste no Brasil, então você só é mais um encostado aí, ficando na universidade, gastando dinheiro público para fazer coisa nenhuma e tal. Então, essa diferença, primeiro, já é muito importante. Aqui se entende que a ciência, ela existe
tanto para uma função utilitária, para gerar novos produtos, novas técnicas, novas empresas e gerar riqueza, isso é muito evidente aqui. Aqui tem uma série de setores que se movem por inovação. Então, um que é muito tradicional é o de design. Então, o design dinamarquês é muito famoso, mundo afora e tal. E eles entendem que isso se move pela novidade. Assim, quando você inventa um jeito novo de construir alguma coisa, um material novo para construir as coisas que você já construía, um jeito mais compacto de fazer o que você já fazia, tudo isso tem valor agregado, gera riqueza, e distribui riqueza na população, para a população. Né? Então tem essa diferença enorme que o pesquisador aqui, tanto o utilitário quanto o que investiga questões fundamentais, são encarados como profissionais que merecem respeito. Aliás, todas as profissões aqui são encaradas como merecedoras de respeito. Até as que no Brasil são consideradas menos importantes, como a pessoa que, sei lá, limpa as ruas. Assim. Aqui, até a pessoa que limpa a rua, ela sempre está bem uniformizada, tem um conjunto de procedimentos que ela segue, tudo muito bem organizado, assim, o que valoriza essas profissões também. Mas, na minha particular, eu percebo que as pessoas delegam e consideram a função com respeito. E as condições de trabalho são ótimas, assim, né? Eu tenho um escritório muito confortável, no primeiro mês eu já tinha um computador novo, estado da arte, com um monitor gigantesco para eu trabalhar confortavelmente. Há controle de acesso, eu tenho um cartão para entrar no meu prédio, porque entende-se que o patrimônio da universidade deve ser preservado. Há sistemas bem organizados e projetados para fazer tudo, então você faz tudo de maneira eletrônica, mas sempre com algum tipo de contraprova que você possa usar em caso de disputa. Então, os protocolos são bem pensados, assim. Então, não é o protocolo típico do Brasil, né, que você vai no sistema, não funciona, aí você liga no telefone para o setor responsável para perguntar como que funciona, aí fulano que entende disso não está lá, e aí você liga no seguinte à tarde, porque de repente ele está lá. Não, aqui as coisas funcionam de uma maneira bem em geral, não é perfeita, evidentemente, mas bem organizado. Transporte público é funcional, então eu vou trabalhar todo dia de ônibus, eu não preciso pegar carro, nada disso. Então a vida é muito mais simples nesse aspecto, porque os serviços públicos funcionam, assim, o dia é previsível. Você não tem surpresas malucas que viram o seu dia de cabeça para baixo e complicam o seu trabalho. E, por fim, outra grande diferença é o financiamento, né, que no Brasil está sendo cortado sucessivamente. A série histórica mostra aí que a verba da CAPES, do CNPq, é a mais baixa em, sei lá, mais de 10 anos, assim, uma tragédia completa para a ciência nacional. Aqui não, aqui o governo investe forte, porque entende, novamente, que investimento em ciência e tecnologia gera riqueza. E essa riqueza, parte dela é redistribuída para gerar mais riqueza, e assim a sociedade mantém prosperidade. Ô Diego, muito obrigado por ter dado toda essa atenção, né? Eu tenho esse meu canal no YouTube que é bem pequeno, mas a minha vontade é divulgar a computação em geral para todo mundo, seja para alguém com conhecimento mais técnico ou não, e ter a sua presença assim abrilhanta muito e acho que promove uma série de discussões e tudo mais, então eu só tenho te agradecer muito e para encerrar, se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa para concluir, que eu também não quero tomar mais o seu tempo, só te agradecer muitíssimo pela oportunidade. E se tiver uma vaga aí para mim, eu também estou aceitando. Tem seleções públicas aqui, então é só se candidatar, assim, não é nada de outro mundo, assim, literalmente. O processo de seleção é desligado dos professores, como no Brasil, tem uma comissão de seleção que avalia e tal, mas os processos de seleção são públicos, assim, então fica à vontade, eu te mando quando abrir e tal, para você se candidatar. Eu agradeço muito a oportunidade, eu falo demais, então eu vi que eu falei muito mais do que provavelmente se pretendia, o vídeo final vai ficar bem longo, mas bem, eu agradeço de qualquer forma a oportunidade para me escutar por tanto tempo. Te parabenizo, porque eu sei que divulgação científica no Brasil não é fácil, dá um monte de trabalho, as pessoas novamente não apreciam essas coisas como deveriam, porque é trabalho colocado para o público, é esforço dedicado para as pessoas, assim, não é altruísmo puro, e muitas vezes esse tipo de iniciativa não é encarada como deveria. Assim. Então, eu te parabenizo pela persistência e tomara que o seu canal que divulga computação cresça bastante nos próximos anos. Ô Diego, muito obrigado, fiquei bastante feliz aí e assim, eu gostei bastante de te ouvir, assim, eu poderia ouvir horas você explicando sobre a parte de segurança, urna, mas eu sei também que você tem muito trabalho aí, eu não quero te prejudicar, então só isso eu queria te agradecer mesmo e espero que a gente possa conversar
em breve aí alguma outra coisa, algum outro tema, ou falar de segurança no futuro. Fico à disposição, assim. Então, se tem meu contato, é só entrar em contato que a gente marca. Aqui já é noite, né? Eu estou 5 horas à frente, então já são 10h30 da noite, no horário local. Então, eu já não estou mais trabalhando. O trabalho de hoje eu já fiz, assim. Acordei cedo e trabalhei bastante o dia inteiro, assim. Então, mas de qualquer forma, obrigado, parabéns e tenha uma ótima semana, assim, né? E uma ótima semana também às pessoas que eventualmente vão assistir esse vídeo quando ele ficar disponível. Tranquilo, eu também quero te desejar uma ótima semana aí, tudo de bom. Muito obrigado. Vou encerrar aqui então. Valeu, viu, Diego? Valeu, muito obrigado. E é isso, boa sorte nas eleições. Eu tento não adotar essa postura de já saí do Brasil que se dane, porque eu tenho amigos, familiares e as minhas raízes estão aí, então eu espero que as eleições sejam tranquilas, né? Quão tranquilas elas possam ser, né? E é isso. Tenha uma ótima semana. Valeu.